E eu queria até aproveitar aqui para te pedir, para contar um pouquinho sobre a dinâmica que você facilitou, né, num evento que a gente participou recentemente. Eu achei muito massa, eu participei lá, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, participei de um evento recentemente com o Daniel, e foi muito massa a dinâmica. Daí eu acho que ela poderia ser útil também para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né, aplicar ali na equipe e tal, até para se reconhecer, ter um autoconhecimento, né, ali da equipe, até individualmente. Acho que é um pouco interessante. Se você puder contar um pouquinho sobre como que ela funciona. Posso sim. Eu até na nossa palestra lá, na nossa dinâmica, perdão, no Assemble, eu estava devendo o autor, né, tal, e aí eu acabei pesquisando, e a pessoa que gerou, na verdade, uma das teorias que originou, né, o embrião desse exercício é o Scott Jeffrey. É uma pessoa, é um autor muito conhecido pelas questões de liderança e valores e tal, principalmente na parte de valores, né? Mas a teoria é a seguinte por trás da dinâmica. Eu já vou explicar a dinâmica um pouco mais detalhada. Mas a teoria é justamente que num grupo mais heterogêneo é normal que a pessoa mais influente, seja por influência hierárquica ou seja por uma influência social, ela vai acabar impondo seus valores aos outros. Então, o que acontece? Se você tiver um chefe, um líder, que não vai ser líder, mas um chefe tóxico, é normal que esse ambiente seja mais tóxico. Se você tiver um colega que não leva as coisas muito a sério, que não cumpre prazos e que se livra e dá desculpas e tal, você vai ter todo um time que é muito bom em dar desculpas, é muito bom em criar situações onde cada um tira o seu da linha, né? Por quê? Porque essas pessoas elas são muito boas em botar esses valores, entre aspas, não que valores um pouco mais negativos, na mesa porque elas são influentes de alguma forma, elas têm uma boa dose de persuasão ali na sua personalidade. Então, para evitar que isso aconteça, é muito bom que a gente encontre o conjunto de valores positivos que seja comum a esse time, antes que uma pessoa possa começar a contaminar o grupo com os seus valores por conta dessa influência, seja ela qual for, né? Então, existe essa dinâmica, e aí a dinâmica que eu faço é um pouco adaptada das questões ali que o Scott Jeffrey propõe, o dele é mais simples, mas o objetivo da dinâmica é encontrar entre 5 e 7 valores fundamentais que caracterizam o seu time. Normalmente são palavras, tem gente que coloca frase, mas são 5 ou 7 conceitos fundamentais que caracterizam o seu time. Né? Conceitos esses como transparência, empatia, respeito, eficiência, proatividade, autodidatismo, autonomia, e aí vai, né? Inclusive o Jeffrey ali, ele oferece uma lista de 400 verbetes para o time se inspirar, caso o pessoal não saiba, para o pessoal poder olhar lá e se inspirar, mas ele recomenda fortemente que não olhem esses verbetes, que justamente as pessoas se expressem livremente. E aí, para você chegar nesses valores, a dinâmica é assim: você pede para cada pessoa no time pensar numa pessoa que elas admiram muito, né? Pensa numa pessoa que elas admiram muito, uma ou duas pessoas, enfim, que ela uma pessoa ideal, a qual elas admiram bastante, e vamos falar 3 características dessa pessoa as quais elas admiram bastante. Ah, sei lá, vou falar, sei lá, do meu melhor amigo. Meu melhor amigo, ele é trabalhador, ele é corajoso, sei lá, e ele é inteligente. Pronto. 3 características do meu melhor amigo. Aí a gente guarda isso. Todo mundo faz o seu. E a gente guarda todos. Todo mundo faz num post-it, num papelzinho. A gente recolhe todos os papeizinhos. Aí a gente vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: me fala uma pessoa que você não suporta. Quais são os 3 pontos negativos dessa pessoa que você não suporta? Aí você fala, não, eu não gosto de pessoa que mente, eu não gosto de pessoa que se atrasa, sei lá, eu não gosto de pessoa que sei lá o quê. Aí todo mundo vai anotar os seus valores das pessoas que não gostam das características e vai guardar, nós vamos recolher e guardar. E aí, por fim, a gente bota o outro ponto de vista. A gente fala, eu vou passar um dia com o seu melhor amigo, com a pessoa que mais gosta de você. Né? O que essa pessoa vai falar para mim sobre você? Quais são os 3 adjetivos que eu vou ouvir do seu melhor amigo sobre você?
E aí você se coloca no ponto, poxa, quais são as características que meus amigos provavelmente pensam de mim? E aí você coloca no papel os valores que você julga que são importantes para você na sociedade na comunidade que você frequenta. E aí você coloca isso, a gente computa tudo, pega os valores negativos, a gente inverte para o positivo. A ideia é sempre trazer positivo, né? Já que tudo que a gente tem repúdio, a gente quer o oposto, né? Normalmente. Então a gente pega todas essas palavras já num viés positivo e começa a agrupar o que for similar. Então quando a gente fala assim, honestidade e transparência, bota no mesmo balaio, né? Inteligência, esperteza, não sei, tô vendo aqui. Aí o time normalmente vai fazer em conjunto isso. Né, o moderador dessa dinâmica vai trazer para o time, olha, eu tive 3 papeizinhos com tal, eu tive 2 papeizinhos com tal, o que vocês acham? Para mim isso aqui é o mesmo, vocês concordam? Às vezes o time vai falar, não, porque eu falei isso aqui num sentido tal, né? E eu dou um exemplo, numa das nossas turmas lá, surgiu a palavra empatia e surgiu a palavra respeito. E aí eu falei, não, isso aqui é o mesmo, né? Aí numa das turmas, o pessoal falou, não, porque aqui respeito, a gente quer estar falando sobre respeito à diversidade, não sei o que lá, e respeito mesmo no nível mais fundamental. Empatia é outra coisa. Empatia é se colocar no lugar do outro, é poder dar um feedback equilibrado, é poder ter uma comunicação assertiva, tal, se colocar no lugar. Massa, olha que legal. Então são 2 valores distintos, né? Mas dependendo do time, poderia se agrupar. Então, aí a gente separa esses valores de acordo com o time. Geralmente você vai ter 9, 10 valores que vão surgir, e desses você, com o time, escolhe quais são entre 5 e 7 que são os que representam melhor a característica dessa equipe. Tá? Por que não 10? Por que não 3? Né? Porque 10 não vai caracterizar tão bem, é difícil ter tantos valores em comum para uma equipe tão heterogênea. E 3, de repente, esses 3 não vão dizer exatamente quem são a equipe, porque 3 valores às vezes é o básico, né? Ou muitas vezes esses 3 valores eles podem ser usados de uma forma incorreta, vamos dizer assim, e qualquer coisa ser usado como desculpa para colocar ali. Não, ali nós temos um valor de transparência, aí a pessoa acaba sendo grosseira com a outra, com a desculpa que está sendo assertiva. Não, pera, não é isso. A gente tem outro valor aqui que é empatia, que a gente entende que a empatia diz que nós temos que modular a comunicação de acordo com quem está recebendo. Então, um valor aqui calibra o outro para evitar um abuso, né? Então, a gente costuma, o número mágico, segundo esses autores, é entre 5 e 7 valores para que você use e apoie a tua equipe. E aí a moral da história é que o seu time todo tem que trabalhar em função desses valores. Quando você for recrutar pessoas no seu time, você vai recrutar pessoas que tenham esses valores. E quando as pessoas começarem a falhar nesses valores de uma forma muito forte, tem que demitir, tem que tirar do time. Porque se está falhando com esses valores, não serve para o time. E se continuar falando e você permitir, vai contaminar o resto do time com maus comportamentos. Né? Então é para isso que serve, para que você crie uma unidade e aí esse time pode entrar gente e sair gente. Você acabou criando uma cultura ali em volta desses valores. Né? Então, da mesma forma que os valores é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, a cultura de um time é aquilo que o time está fazendo quando o chefe não está olhando. Já que é baseado nos valores, é a mesma coisa. Tá? Então essa que é a moral, vamos dizer assim, da história de fazer uma dinâmica de encontrar os valores de um time. E eu acho muito massa, assim, esse conhecimento, né, que o time tem dele mesmo e tal, e até certo ponto blinda do próprio chefe ali de querer impor alguma coisa. O time já definiu, aquilo ali supostamente está funcionando bem para o time, então se está funcionando, mantém isso ali. E fica fácil do time também se cobrar, porque se o time não estiver fazendo alguma coisa que enfim, que o valor aponte naquela direção, o pessoal pode levantar, a gente já, sei lá, conversou no passado sobre a gente ser organizado aqui, mas, cara, nesse projeto a gente está super desorganizado. A gente talvez tenha que rever essa parte aí, a gente tem que melhorar, como é que a gente pode fazer para conseguir melhorar e tal, por aí vai. Então, trazer essa clareza ali para o time, né, eu acho que é bem importante. Né? E, obviamente, você comentou também sobre
parte de tirar a pessoa do time, que eventualmente pode acontecer. Ela vai estar ferindo os valores ali, e isso pode descaracterizar total, assim, porque se as pessoas passam a não acreditar mais naqueles valores que elas mesmas definiram, cara, tipo, elas podem fazer qualquer coisa dali pra frente e provavelmente o time vai ter dificuldade, vai ter problema de trabalhar em equipe, ninguém vai confiar mais nada, em mais nada que for combinado dali pra frente. Então, esse é o ponto para ter em mente também. Exatamente, exatamente. E uma coisa interessante é que daí as pessoas costumam perguntar para mim, né? Ah, Dani, mas eu já tô numa equipe formada, já tem, sei lá, 6 pessoas, 8 pessoas, 20 pessoas numa equipe. Como é que eu posso fazer se as pessoas são diferentes? Acredite, mesmo nesse time, existem alguns valores que são valores comuns a todos. Foquem nesses valores, se abracem nessa parte do que é bom em comum entre vocês, né? E se mesmo assim tiver uma ou duas pessoas que são outliers ali, pode acontecer, estatisticamente vai acontecer, né? De ter uma ou duas pessoas outliers, o time vai começar a funcionar numa unidade tão grande que essa pessoa vai se sentir deslocada e vai sair sozinha do time. Vai ficar muito evidente que ela não está funcionando na mesma frequência do time. Então, eu já vi casos de pessoas sair do time, sei lá, em 2 sprints, porque não fica insuportável para essa pessoa que não consegue dividir com o time essas questões, porque automaticamente, e é um negócio que parece mágico, porque às vezes você vê um time que está focado em fazer aquelas panelinhas, né? Os pequenos feudos, assim, em fazer picuinha e tal. Quando você muda o mindset do pessoal para focar em valores e modifica esse modo de trabalho, dá uma injeção de ânimo diferente nas pessoas e automaticamente as pessoas que querem continuar fazendo, elas não encontram mais espaço para fazer. E gera uma revolta nessas pessoas tão grande que elas pedem para sair, normalmente. Né? Porque fica muito evidente. Fica muito evidente para todos. Inclusive para os colegas que estavam sendo influenciados. Porque muitas vezes esses pequenos feudos não é uma turma de pessoas que estão agindo assim. É uma pessoa que está influenciando ali o seu entorno mais próximo, que leva 3, 4 para esse, né? Então essa pessoa ela se destaca da multidão negativamente e acaba sendo expelida do grupo, né? De uma forma bem natural. Então isso acaba valorizando o teu time, né? E aí outra pergunta que vem bastante mas eu não sou dono da empresa, eu não sou tech lead, eu não sou gerente. Cara, faz com a tua equipe, faz com o teu squad. Começa dali de baixo, né? A gente fala muito sobre liderar, dar exemplo, né? Então, seja um líder situacional. Ninguém precisa te dizer, olha, agora, né, te faço a unção como líder, você será líder. Você não precisa ser nomeado líder para liderar, né? Então, pega e executa alguma coisa com o teu squad ali, faz aquelas 4, 5 pessoas e cria esse, entre aspas, pacto de trabalho, e aí começa a executar a mudança de baixo para cima. Sim. Você vai ver um resultado muito grande e isso vai impactar outras áreas e isso vai começar a se expandir sozinho também.